Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O pós-almoço é um horário difícil, né? Então, eu espero que eu possa trazer algumas informações interessantes para vocês e algum entretenimento. Eu venho falar sobre a microamostragem remota e como ela tem trazido avanços em pesquisa e saúde ao redor do mundo, tá? Então, é isso. Meu nome é Graciela, eu sou farmacêutica. Especialista de produtos da Alcron, que é uma empresa que já está há 35 anos no mercado analítico e que atualmente é referência em dispositivos de microamostragem. No ano passado, na última edição do Inovatec, nós falamos sobre o dispositivo Mitra, que é um dispositivo que permite uma coleta humanizada, por qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar, e também permite amostras volumetricamente precisas. Aí foi onde nós percebemos que esse mercado de microamostragem e de telemedicina estava muito carente de outros dispositivos. Então, isso acontece por quê, essa carência? Isso acontece por dois motivos. O primeiro motivo é a evolução da área analítica. Então, hoje em dia, os equipamentos e as técnicas analíticas estão muito mais sensíveis e precisos. Isso permite que, com alguns microlitros de sangue, algumas gotas de sangue ou fluidos biológicos, possa-se realizar uma análise. E o segundo ponto é a centralização das pessoas, que está diretamente relacionada à descentralização dos serviços. No caso aqui, nós estamos falando dos serviços de saúde. Então, desde a pandemia, tem havido uma crescente da telemedicina, da telepesquisa, e, por isso, hoje, além do dispositivo Mitra, eu venho falar de outros dispositivos inteligentes e minimamente invasivos, e como eles têm auxiliado os avanços em saúde e pesquisa ao redor do mundo. Só que antes eu vou passar um resumo para vocês de cada um desses dispositivos. Então, aí na tela vocês vão ver o dispositivo Mitra, que é aquele roxinho, tá? E aqui é o dispositivo Hemapen. Como funciona a coleta com esses dispositivos? Bom, é como se fosse uma coleta de um destro. Então, a gente faz uma lancetagem no dedo, aproxima o dispositivo e a amostra vai ser absorvida por capilaridade. Tá? Essas amostras são volumetricamente precisas e elas são armazenadas de forma seca. Lembrando que substâncias secas são muito mais estáveis do que substâncias líquidas. Então, de modo geral, não existe a necessidade de cadeia fria no transporte e no armazenamento dessas amostras, o que é uma grande economia. O segundo ponto é que a gota de sangue seco não é considerada como risco biológico nem pela OMS, nem pela Anvisa. Isso possibilita que essas amostras, após a coleta na casa do paciente, sejam encaminhadas ao serviço de saúde pelos correios, por um motoboy ou, enfim, por um courier tradicional, da forma que for mais conveniente. Algumas informações com relação a cada um deles. Então, o dispositivo Mitra coleta sangue e outros fluidos biológicos. Cada ponta pode colher 10, 20 ou 30 microlitros, de acordo com a apresentação. E, na ponta, nós temos um polímero hidrofílico poroso, tá? Que é onde nós temos a tecnologia VAMS, que é patenteada pela Neoteryx dos Estados Unidos. Já aqui no dispositivo Hemapen, nós temos somente a coleta de sangue. Ele armazena 11 microlitros e possui um invólucro inviolável, que é muito bacana no caso onde nós queremos evitar qualquer tipo de fraude. Tá? Os próximos dispositivos são os dispositivos Tasso. Com esses dispositivos, a coleta é um pouco diferente. Então, a gente coloca o dispositivo aqui no deltoide, nesse músculo do ombro, aperta o botão vermelho. Apertando o botão, a gente vai criar um vácuo e uma microlâmina vai ser ativada. Dali, o sangue vai ser absorvido como se fosse uma sanguessuga, como se fosse uma ventosa, e vai direto
ou para o tubinho, ou para aquele outro compartimento. Bom, para esse dispositivo, nós temos a versão seca, né, de amostra de sangue seco, que é o Tasso M20, o primeiro lá em cima. Então, ele possui as mesmas vantagens, né, relacionadas às amostras secas que eu mencionei no slide anterior, e ele coleta até 70 microlitros e também possui um invólucro inviolável. E temos aqui o segundo, que é o Tasso Plus. Aqui a gente tem um diferencial, porque nós temos amostras líquidas tradicionais, o que significa que o serviço de saúde não vai precisar se adaptar, né, adaptar as técnicas de análise para, ainda assim, ter uma coleta remota. Tá? Então, aqui nós temos coletas de até 600 microlitros, lembrando que, hoje em dia, é possível se fazer um... Como chama aquele exame de células totais no sangue? Muito obrigada. É possível se fazer um hemograma com 100 microlitros de sangue. Tá? Então, nós temos um volume considerável aqui. Temos a compatibilidade, né, com as técnicas laboratoriais atuais, e esse dispositivo é compatível com microtubos de gel, EDTA, heparina e seco. O último dispositivo é o Harpera. Aqui nós temos um dispositivo para coleta de microbiópsia de pele. É uma coleta muito pequena, equivalente a 1/4 de milímetro de tecido. Não precisa de anestésico, não tem necessidade de pontos na pele após a coleta, não deixa marcas de cicatrização, e ele serve para a análise de biomarcadores no desenvolvimento de cosméticos, medicamentos dermatológicos, ou monitoramento e acompanhamento de doenças de pele, como, por exemplo, o câncer. Mas por que optar pela microamostragem remota? Bom, eu gostaria que vocês imaginassem uma criança de aproximadamente 5 anos. Ela acabou de descobrir uma insuficiência renal. E até ela encontrar um doador compatível, ela passou por N exames e procedimentos no hospital. Quando ela finalmente conseguiu um doador, né, e passou pelo procedimento de transplante, ela descobriu que ela vai ter que coletar amostras de sangue pelo resto da vida para verificar se os imunossupressores que ela vai tomar, né, vão, de fato, impedir que o corpo dela não reaja contra aquele órgão, né, que ele não rejeite aquele órgão que foi transplantado. Bom, nós estamos falando desse menino fofinho que está ao lado da mãe. Ele gosta de ser chamado de Mr. Lego. E, sim. E essa foto foi retirada de um vídeo onde a mãe dele explica, né, como funciona toda a rotina de coleta de sangue, né, nesse pós-operatório. E o que ela relata, né, é que a facilidade de coletar sangue com a microamostragem é muito maior, né, porque é uma forma muito menos invasiva de coleta, né, que traz muito menos dor ao paciente, que ele não precisa mais perder as aulas na escola para continuar dando sequência ao tratamento de saúde, e que ela também não precisa mais chegar atrasada ao trabalho, porque ela simplesmente adapta o horário de coleta de acordo com a conveniência dele, né? Enquanto ele está ali assistindo TV, algum desenho, ela faz a coleta e depois despacha isso pelos correios. A microamostragem, ela traz muito mais humanização na coleta, né? A gente sempre pensa nas crianças, mas não são só as crianças que sofrem com a coleta de sangue. Então, a gente tem aqui um homenzarrão 4x4, que precisa coletar sangue. Não vão conseguir ver, mas são 2 enfermeiras aqui tentando coletar a amostra de sangue dele. E, enfim, ele quase infarta quando essa amostra é finalmente coletada, né? Então, a microamostragem é, sim, uma forma
muito mais humanizada, né, uma forma minimamente invasiva de se coletar amostras de sangue. Ela vem para auxiliar todas as pessoas, né, não só as crianças, não só os idosos. E ela vem aqui para atravessar barreiras, né? Porque, às vezes, a gente precisa coletar a amostra de uma pessoa que está lá longe e não tem acesso a um laboratório de referência ou a um bom hospital, né? Então, falando em atravessar barreiras, eu gostaria de mostrar para vocês a próxima imagem, que é desse recém-transplantado também. Esse é um paciente que também recebeu um transplante de rim. Ele está escalando o Monte Kilimanjaro. E o que essa imagem demonstra? Que ele não teve de deixar de fazer nada do que ele gosta, o que ele ama, né? Não teve que interromper a rotina dele para dar sequência ao tratamento de saúde dele. Então, ele está aqui colhendo sua amostra com o dispositivo Mitra. Isso é qualidade de vida e isso não tem preço. Só que a gente pode ir um pouquinho mais alto. Então, eu quero compartilhar com vocês que o dispositivo Mitra está fazendo parte da missão ao espaço, a missão Polaris. É uma missão que, dentre os objetivos, tem de verificar como funciona a farmacocinética de alguns medicamentos fora da órbita da Terra. Isso vai viabilizar o desenvolvimento de novos medicamentos e também a melhoria dos medicamentos que nós já temos. Tá? E falando em desenvolvimento de medicamentos, eu não sei se vocês sabem, mas o desenvolvimento de uma nova droga pode levar até 10 anos. Esse é um processo muito longo e custoso, e no caso dos medicamentos pediátricos, esse processo pode simplesmente parar pela metade por conta dos clinical trials, que é aquele momento onde o medicamento é testado em pessoas, né? Então, é muito difícil manter várias coletas, né, por vários dias em crianças, e é exatamente esse motivo que impede que muitos desses estudos vão para frente. Só que a microamostragem pode ser a resposta para isso. Um estudo realizado pela farmacêutica Lilly reporta que 90% das crianças preferem a microamostragem à coleta tradicional, que 69% delas aceitaria que fosse coletada pelo menos uma amostra por dia através da microamostragem, e 62% prefeririam coletar as suas próprias amostras ao invés de ter ali a ajuda do pai, da mãe ou de algum cuidador. Isso demonstra que a microamostragem é muito simples também, né? Até uma criança consegue fazer a sua própria coleta. E, continuando nesse tema, né, de desenvolvimento de novos medicamentos, eu quero compartilhar com vocês uma história que me deixou bastante emocionada, né? É de um portador de HIV, e o relato dele diz o seguinte, que toda vez que ele precisava coletar sangue, né, para fazer os seus exames de rotina, que ele tinha que percorrer mais de 20 quilômetros, que, quando ele chegava na clínica, ele era picado de 20 a 27 vezes, que, entre essas tentativas, os enfermeiros pediam para ele ir lá beber água, dar uma volta, com a intenção de melhorar o fluxo de sangue nas veias dele. E, de forma muito honesta, ele disse que ele não queria estar com aquelas pessoas, que ele não queria estar ali, e muito menos que aquelas pessoas soubessem da história e da condição dele. Bom, essa pessoa aceitou fazer parte de um clinical trial, porque, segundo as palavras dele, ele queria fazer algo para ajudar a comunidade, né, das pessoas com HIV. E ele ficou bastante surpreso com o dispositivo Tasso, né, que foi usado nesse clinical trial, porque ele descreve a coleta como algo muito simples, né? Então, a netinha dele ajudava ele a colocar o dispositivo no ombro, né? Ele fazia ali a coleta de forma muito rápida, indolor, com uma única tentativa ele conseguia o volume que ele precisava, de forma totalmente discreta, e depois ele simplesmente despachava essa amostra pelos correios.
e o principal, sem a culpa da possibilidade do risco de talvez contaminar alguém. Né? O HIV ainda é... A AIDS é uma doença ainda muito estigmatizada, né, que gera muito preconceito. E eu confesso para vocês que, mesmo trabalhando com microamostragem há quase 3 anos, eu nunca imaginei que a descrição seria um fator tão importante quanto uma coleta, enfim, pouco dolorosa ou uma coleta mais cômoda. Né? Então, fica aí algo para nós pensarmos um pouco. E outra doença que carrega um estigma muito forte de preconceito é a leishmaniose. Isso porque ela deixa marcas muito feias na pele, né? Então, alguns dados sobre essa doença, ela está entre as principais doenças parasitárias no mundo. Acomete 12 milhões de pessoas, segundo a OMS. De 10 a 20 mil morrem todos os anos. E ela está entre as doenças mais negligenciadas no mundo, simplesmente porque ela acomete países muito pobres. Só que isso está mudando, né? Com o dispositivo Harpera, que é aquele para colher amostras de pele. Pesquisadores estão na África estudando melhor a epidemiologia dessa doença, né? Para entender melhor, né, como funciona a transmissão e também para disponibilizar melhores formas de tratamento. E, continuando no tópico prevenção, né, eu gostaria de compartilhar com vocês a história do Mark. Então, o Mark é um australiano que, há 10 anos, descobriu um câncer de pele. E ele retirou aquele melanoma a tempo. Né? Só que, nos últimos 10 anos, ele passou por 24 biópsias, 2 dúzias. Então, ele tem marcas de cicatrizes pelo corpo inteiro. Dessas 2 dúzias de coletas, foi encontrado mais um melanoma, que ele retirou a tempo também. Só que nós estamos prestes a dar uma nova esperança para o Mark, né? Porque essas coletas elas podem ser muito dolorosas e de cicatrização muito demorada. Né? Então, como que funciona o dispositivo Harpera? Ele vai coletar um pedacinho de pele, vão ser realizadas ali as análises dos biomarcadores, e se houver alguma red flag, né? Se eles encontrarem alguma coisa que possa preocupar, aí sim a retirada daquela mancha vai ser realizada. Tá? Nós estamos quase acabando, e eu gostaria de falar de prevenção na área dos esportes. Então, nós sabemos que atletas, né, estão muito mais suscetíveis a se machucar, né, a ter lesões, e nem sempre essas lesões elas são perceptíveis a olho nu. Né? Muitas vezes a pessoa sai de uma partida se sentindo bem, mas nem sempre isso é uma garantia de que ela, de fato, está bem. Então, os dispositivos de microamostragem têm sido usados para verificação de biomarcadores inflamatórios, né, logo após as competições, as partidas, para, de fato, garantir a saúde desses atletas. Inclusive, o dispositivo Mitra foi validado pelo Clube Corinthians, do São Paulo, né, para verificação desses biomarcadores nos seus atletas. E outro ponto, né, de uso da microamostragem é o acompanhamento de saúde. Né, e nós também estamos em parceria com a UADA, né? Então, a Organização Mundial Antidoping está validando essas técnicas de microamostragem em todo o mundo, inclusive o Laboratório Brasileiro, que é representante da América do Sul, está utilizando os dispositivos de microamostragem, no caso, o Mitra. Para finalizar, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, né, que levar qualidade de vida a uma pessoa vai muito além de ajudar um único indivíduo. Quando nós ajudamos uma pessoa, nós estamos atingindo famílias, talvez comunidades inteiras e, possivelmente, até os atletas do nosso time de coração. Muito obrigada. Quem quiser mais informações sobre os dispositivos, nós estamos aqui do lado de fora com o estande.